Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho deste sábado, dia 17 de dezembro. Hoje, dia 17, nós iniciamos a segunda parte do tempo do Advento. Do primeiro domingo até o dia 16 de dezembro, nós, através da liturgia, fomos convidados a olhar para a segunda vinda do Senhor. Recordar que a nossa vida precisa ser um constante advento, uma constante preparação para esse Senhor que vem para nos salvar. E de hoje até o dia 24, nós vivemos essa segunda parte que medita sobre a primeira vinda do Salvador, ou seja, o mistério da encarnação. Jesus que veio no Natal para nos salvar. E hoje nós começamos ouvindo a genealogia de Jesus, que está em Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Já peço que você deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E hoje o Evangelho nos dá um monte de sugestão de nome para as crianças, né? Você que está esperando algum filho, precisa escolher nome para o filho e para o neto, está aqui um monte de sugestão. Mas por que nós escutamos esses nomes, toda essa genealogia? Porque, como eu disse, nós estamos começando esse caminho de reflexão sobre a primeira vinda. E a genealogia quer mostrar que Jesus, Deus, veio de uma origem humana. Ele abraçou realmente a nossa história. Ouvindo os nomes desses personagens, essas gerações, nas 3 etapas que Mateus divide, de Abraão até o rei Davi, de Davi até o exílio na Babilônia, do exílio até Cristo. 14, 2 vezes 7, que é o número da perfeição, ou seja, da humanidade, Deus faz a perfeição. A perfeição de Cristo
do próprio Deus que se encontra com a nossa humanidade, na nossa miséria. Na primeira etapa que a gente vê de Abraão até o rei Davi, nós vemos de um lado a fidelidade de um Deus que faz aliança com o seu povo e, de outro lado, nós vemos as infidelidades daquele povo que muitas vezes não quis corresponder a essa aliança, que muitas vezes foi infiel a essa aliança. Depois nós vemos de Davi até o exílio, período da monarquia, os reis, os ungidos do Senhor, que caem no mal da idolatria, e de outra parte os profetas que surgem como a voz de Deus para resgatar a fidelidade ao Senhor. Na terceira parte, a partir do exílio, nós vemos aquele povo que volta para a sua terra, um povo destroçado e que vai reconstruindo-se aos poucos e que vai retomando a sua dignidade enquanto nação, enquanto povo de Deus, a irmandade. E Jesus é aquele que faz com que esse processo de reconstrução chegue à sua plenitude. Jesus é aquele que veio selar esta aliança que Deus tinha começado lá com Abraão. Jesus é a resposta definitiva. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Messias, Ele é o ungido do Senhor. E é Ele quem traz vida nova a esse povo destruído. Em Jesus, nós vemos a história humana que ganha um novo significado, que ganha um novo sentido. E ver essa genealogia é ver como Deus foi preparando a vinda do Salvador, que vai transformar toda a história da humanidade. Ao entrar na humanidade, ele muda completamente a nossa história. É isso que nós vamos celebrar no Natal que se aproxima. A história de um Deus que entra também na nossa história, também nos acontecimentos da nossa vida, nas situações que nós vivemos na nossa humanidade. Ele entra para fazer de nós também mais divinos. É a nossa humanidade que se encontra com a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana e fique com Deus.